privilégio, a honra e as dádivas não são merecidas, como nossa irmã Yasmin disse, e devemos, como cantamos, descansar em tudo que Deus fez, em tudo que Ele coloca diante de nós nesta manhã, não é verdade? Eu gostaria de conduzi-los até o capítulo de número 11, e em um primeiro momento a igreja estará fazendo uma leitura silenciosa, precisamente dos versos 25 ao 30, por favor. Então, a igreja vai estar meditando por alguns instantes no capítulo 11 de Mateus, no verso 25 até o verso 30, em seguida eu estarei fazendo a leitura. Então, peço que nesses momentos você possa se deixar tomar pela palavra de Deus. Pois bem, diz assim a palavra do Senhor em Mateus capítulo 11, verso de número 25. Por aquele tempo, Jesus exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos a Ele então? Vamos ao Senhor neste momento. Senhor, bendito seja o teu nome. A igreja está aqui reunida. Somos teus. E pedimos ao Senhor que nos tome neste momento para si, que o nosso espírito esteja tomado pela presença de Deus, que estejamos reverentemente aqui diante desta mesa, a qual o Senhor toma a cada um de nós e nos coloca diante dela, mesa esta pronta, acabada, concluída. Ó Senhor, que durante as palavras desta ministração, deste sermão, Senhor, cada servo de Deus, cada serva do Senhor aqui presente, se aproxime mais do Senhor.
se reconcilie depois de alguns dias tortuosos. Coloque o peso da vida sobre aquele que pode ajudar. Alivia-nos, ó Deus, a ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, amém. O que fica muito evidente para todos nós quando encontramos uma pessoa que, apesar de ter muitas coisas para fazer, uma vida bem cheia, ela não está atribulada. Nós costumamos a ficar até um pouco pensativos sobre como alguém com tantas coisas e de repente até com tantas pressões, talvez até problemas que você olha e fala assim, você pensa, no teu lugar eu acho que eu já tinha ficado louco. Como é que você está tão tranquilo? Algumas coisas passam pela nossa cabeça. Não pode deixar de pensar que se ela for cristã, é o Senhor quem está governando. Mas nós pensamos algumas coisas. Nós pensamos assim, nossa, deve ter aprendido com a vida, né? Aquele famoso deve ter amadurecido, deve ter entendido um pouquinho mais como se vive num mundo difícil. Nós começamos a refletir sobre como podemos também não estar tão abalados, cansados, sobrecarregados, talvez olhando para aquela pessoa e falando com ela e perguntando como você está assim diante de tudo isso. A verdade é que todo mundo aqui está vivendo um tempo extremamente difícil. Não que os outros tempos não tenham suas dificuldades, mas a alma citada aqui, e você deve ter lido comigo, né? O descanso da alma, a alma está mais atribulada, os consultórios estão cada dia mais cheios, os pastores cada vez mais preocupados em como ajudar suas ovelhas. E é claro, a gente está falando de cansaço e descanso, e estamos diante de uma mesa pronta, e ela não está pronta apenas porque a diaconia dispôs ela de modo tão maravilhoso aqui, ela está pronta porque o que ela simboliza é uma mesa que foi posta pelo Senhor, e está completamente concluída em suas intenções e em sua obra acabada. Às vezes a gente está tão atribulado que a gente anda na rua recitando versículos, quase que nos protegendo das coisas, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não será atingido, mas ainda assim não passa. Parece que a coisa não muda. Nós andamos atribulados por trabalho, estudo, cansaço e todo tipo de desafio. E ainda há um lugar que eu posso ter certeza que não fica quieto quase que nunca, nosso coração, né? John Stott falou sobre isso, né? O coração do problema humano é o coração do homem, o coração é o problema. Nosso coração é um coração inquieto, um coração que dificilmente se coloca em uma posição onde as coisas estão realmente tranquilas. Mas eu queria começar a falar sobre isso, ainda que seja uma breve reflexão. Eu gostaria de começar a refletir com cada um aqui sobre o fato de que às vezes nós não percebemos que o cansaço, a sobrecarga, ela é uma maldição. Ela nos foi colocada pelo Senhor, o cansaço, de uma maneira além do que talvez poderíamos imaginar no Éden permanente, naquele Éden que não mudaria, né? naquela ideia que nós temos de se não caíssemos, que não é a ideia apropriada, mas o que é dito sobre isso, e aí Matthew Henry vai falar sobre isso em seu comentário em Mateus, ele vai dizer assim, às vezes nós não percebemos que o cansaço faz parte de uma maldição, da qual nós não podemos fugir até o final. Sim, você conhece Gênesis 3, 17, 19, eu não preciso pedir para você abrir, onde o Senhor fala com Adão assim, por ter dado ouvido à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. Do suor do teu rosto comerá o teu pão, até que volte à terra, pois dela foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Percebeu a fala do Senhor? Em fadigas, o Senhor sobrecarrega ou coloca determinado tipo de cansaço
como uma maldição. O trabalho não, mas o modo como isso iria se desenvolver envolveria o impacto do cansaço e da sobrecarga. Além disso, além do modo cansativo com o qual as coisas seriam obtidas na maioria das vezes, ou, digamos assim, de modo muito expressivo, na grande quantidade de tempo que vivemos, ainda há espinhos. Significa que ainda haveria dificuldades além daquelas que o campo traria de modo original. Pois é, às vezes nós não refletimos sobre isso, achando que nós vamos estar, se estivermos bem equilibrados, amadurecidos e no Senhor, vai estar tudo sem cansaço, vai estar tudo sem sobrecarga. Não deveríamos pensar assim. As coisas não vão se tornar perfeitas e totalmente isentas disso. Não. Mas por que então nós estamos muitas vezes com Jesus em um patamar de cansaço que parece exceder até mesmo estas palavras aqui, parece se tornar insustentável a continuidade? Porque às vezes parece que se chegar perto da gente até chora, não é? Se chegar perto muito, se perguntar como está, você já está assim, você já começa a despencar. Alguns de nós estão irritados, está tudo bem? Tá, claro que está tudo bem. A coisa já está num nível que, se você perguntar se está tudo bem, é capaz da pessoa dizer: tem algum problema? Estou fazendo alguma coisa? Olha como nós às vezes estamos. Olha o tipo de... E às vezes a gente vem para o culto assim, ou não? A vida não é dicotômica, a gente traz as coisas. Não adianta ficar com essa utopia agora, deixe seus problemas lá fora, eles entram aqui. E por que nós continuamos, então, mais cansados do que parece ser aceitável diante das Escrituras? É porque, e você pode anotar aí no seu coração, é porque além daquilo que nos é próprio, do cansaço que não vai ser retirado, insistimos em pecar. Sim. A Bíblia nos apresenta um caminho excelente, que não acaba com cansaço, mas tira de nós um monte de coisas que o mundo desordenado e caótico, vivendo sua própria realidade, vive. O cansaço causado pelo pecado, a insistência no pecado, a insistência nos mesmos pecados, ela gera desgastes terríveis. Quando Ageu está exortando o povo de que, se eles continuarem a ignorar a obra de Deus no templo, o que vai acontecer com eles? Vocês vão plantar, mas não vai dar. Vocês vão recolher as coisas, mas o sactel, na antiga versão, vai estar furado. Você colhe e vai cair. Não vai adiantar, porque eles estão insistindo em uma obra e um tipo de vivência que ignora o caminho que Deus deu para eles. A insistência no pecado deles torna a sua vida ainda mais cansativa. É um trabalho parece que não para, não tem fim. Insistência no pecado cansa. E eu poderia, claro, começar dizendo: é uma transgressão terrível, é uma afronta contra Deus, e mas eu gostaria que você pudesse pensar também que a sua e a minha insistência quanto a coisas que Deus já mostrou que devem ser de outra forma, geram cansaço. E o desgaste continua. E aí novas conversas. Aí o pastor chama para conversar, o discipulador e a discipuladora chamam para conversar. Aí, de repente, o cônjuge chama para conversar. Olha, de novo. Aí, sabe, você já esteve diante da 17ª conversa sobre a mesma coisa? Você já esteve diante de Deus falando pela 1000ª vez a mesma coisa? É cansativo. O pecado traz cansaço e desgaste. Ele até desanima ao ponto de não acharmos mais que as coisas vão mudar. E desânimo é uma coisa terrível, parece que ele vai se alastrando. Portanto, insistimos em pecar. Mas também há outras coisas que eu gostaria de falar nessa breve reflexão. Nós, muitas vezes, estamos sobrecarregados porque buscamos um tipo de vivência, onde cantamos como aqui, que devemos descansar nele, porque a obra é completa, porque o trabalho é feito, mas ainda há em nós um senso de conquista pessoal do que fazemos.
É inacreditável perceber que nossa teologia muitas vezes não toca o nosso coração. Nós fazemos as coisas que Deus nos deu para fazer, os nossos trabalhos, os nossos estudos, mas ainda temos senso de conquista. Isso é muito perceptível quando há derrota e fracasso aparente, porque isso nos desanima, isso nos afasta muitas vezes dos nossos propósitos com Deus, ficamos perturbados com não conseguir determinadas coisas, e isso se deu porque em algum momento, ainda que dessemos glória a Deus, acreditamos que estávamos fazendo alguma coisa, e foi porque a gente estudou bastante, trabalhou bastante, se esforçou e virou à noite. E esse senso de conquista pessoal gera uma dicotomia, porque quando você não consegue, você se sente frustrado e você fica cansado. E aí você dobra a coisa. Agora eu vou no dobro disso. A gente também se cansa muito quando tenta fugir de confrontos, fugir da realidade, fugir de encarar a vida. Isso cansa também. Sabe o que é fugir, né? Não quero nem me esquentar com isso, não quero nem, sabe, você foge, mas isso te pega lá na frente. Você foge de resolver problemas. Eu muitas vezes fiz isso, e sabe o que aconteceu depois? Você sabe o que aconteceu? Aquilo te pegou ali na frente, e para resolver foi um tremendo nó, e foi difícil demais, além de pode ter gerado vergonha, expressão pública do pecado, porque Deus pode fazer isso, sabe? E muitas vezes Ele faz isso, Ele expressa o nosso pecado publicamente, para que a gente tenha um choque de ordem, e veja que Ele viu, porque às vezes o pecado, quando em oculto, ele não revelado, não visto, sabe o que acontece? Ele é perpetrado, e o pecado precisa estar diante de Deus para ser resolvido, e muitas vezes o modo como Deus faz isso é chacoalhando e mostrando. Nós também nos cansamos, porque muitas das nossas colocações diante da vida são por coisas que Deus não nos disse para buscarmos. Sim. E a gente atribui a essas coisas um valor absurdo, e elas, de fato, parecem, como falei para as minhas filhas hoje de manhã, grandes miragens, ilusões, que depois se revelam tais como, então nós andamos para trás por muito tempo. E às vezes nós, falando de fuga, nós fugimos também porque nós dizemos que nós não queremos ser tentados em determinada área, então nós fugimos. 1 Coríntios capítulo 10, verso 3, fala assim sobre tentação: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento, para que vocês possam suportar. Até mesmo quando há tentação externa, no sentido de que existe algo que vem, não que a cobiça não esteja dentro de nós, mas existe algo que vem e se projeta para cima de nós, enquanto realidade de tentação, até nela o Senhor tem escape e tem um modo com o qual Ele faz com que a gente não tenha que enfrentar o pecado e assumi-lo como realidade. O Senhor também nos projeta escapes. Por isso, por que continuamos cansados? Insistimos em pecar, falamos que é glória a Deus, mas a gente é super eu que fiz, boa parte de quase tudo, se frustra por não ter conseguido aquilo que a gente disse que era glória a Deus. Pô, se é glória a Deus, eu me esforcei, não consegui, glória a Deus de novo. Glória a Deus de novo, não é o resultado que vai definir o glória a Deus. Então eu descanso de novo. Descansei quando estava fazendo, descansei quando não deu certo também. Porque o não dar certo pode ser o grande certo de Deus, né? Então, nós precisamos encarar que nossos cansaços e sobrecargas muitas vezes são atribuídos por nós por essas coisas. Mas aí eu encontro o texto bíblico depois dessa menção geral. Eu encontro o texto bíblico falando de Jesus no verso 25, exclamando e exultando. Jesus está em festa, Jesus está exultante. Você imagina a alegria do mestre? Por que ele está alegre? Porque as pessoas que deveriam entender não estavam entendendo.
que achavam que eram suficientes para entender, né? O grande grupo de escribas, fariseus, homens da lei, e todos aqueles que recebiam e deveriam sacar o lance rápido, não entendiam. E aí ele se volta para os pequenos dele, né? Os discípulos estão ali, e olha o que ele diz no verso 25: por aquele tempo Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos, e sim revelaste aos pequeninos, tecnon, crianças de Deus. Olha como Jesus trata aqueles ao qual o Pai revelou a si mesmo e sua grandeza: as minhas crianças, os meus pequenos. Que coisa bonita! Deus nos olha como sua família e como aqueles a quem Ele acolhe, aqueles a quem Ele chama como pequenos, porque todo mundo lê o verso 28, o vinde, o venham, mas o que começa do venham é: venham meus filhos pequenos, venham aqueles que não têm condições óbvias de sustentar a vida, aqueles que não têm, nem foram colocados para serem seus autossustentadores, seus autorreveladores. Venham pequenos, venham. Quando vejo minhas filhas tentando fazer coisas que não conseguem, eu olho e falo: isso não vai dar nunca. E a gente faz assim. E o problema é a gente achar que dá conta da vida. Jesus ainda continua assim, verso 27, tudo me foi entregue por meu Pai. Ou seja, tudo é dele. Tudo é dele. E Ele dá a nós o tudo do seu Pai, o reino do seu Pai, as bênçãos do seu Pai. Jesus não está como aquele que fica com a melhor parte, mas aquele que é tudo em nós, e é tudo para nós, e dá tudo para nós. E isso deveria nos confortar, em saber que temos um Pai. Talvez você não tenha tido uma relação com seu Pai ao ponto de lembrar de Deus em muitas coisas, mas eu lhe afirmo, isso já passou. Você sempre teve, e mais do que nunca hoje, diante destas palavras, você tem um Pai, e Ele cuida de você. Ele põe a mesa para você, Ele chama para a refeição, Ele chama para comer, Ele chama para participar de tudo. E minhas filhas não ficam pensando assim, os filhos de vocês também não, os pequenos, né? Será que vai ter comida? Será que não vai ter? Será que fizeram compra? Será que não fizeram compra? Minha filha não chega para mim e fala assim, antes de almoçar: fizeram a compra do mês? Isso não acontece. Por quê? É certo de que eles vão botar alguma coisa para a gente comer aqui. Esse é o tipo de certeza que Deus quer que a gente tenha. Aquela certeza de: poxa, eu cuido de passarinho? Eu cuido de lírio? O que você acha? Você é meu filho. Eu cuido de você. Entende a grandeza disso? É como se Deus olhasse para a nossa maneira louca de tentar colocar comida no prato. Louca! De tentar resolver a vida, os concursos, com os trabalhos, sabe? Louca, e vai chamando para dentro de si uma série de dispositivos de ansiedade, medo e loucuras internas que muitas vezes vão nos abarrotando. Quando você vai ver, você chega e diz: para. Você ainda acredita sobre os lírios do campo e os pássaros? Então vamos orar nesse momento. Você ainda acredita que Ele cuida dos bichos? Ou como Jó teve que ouvir: ô Jó, quem é que faz o parto? Da cabra montesa, da cabra, né? Quem faz o parto mesmo, Jó? Não é Jó, não é? Porque Jó talvez nem... Mas é Deus. Por que você está cansado esta manhã? Porque está tentando talvez sustentar uma vida que já foi prometida a ser sustentada. E de fato já é. Verso 28, um enorme braço aberto: venham. Olha isso, venham. Que coisa mais grandiosa esse venham de Deus. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados,
E eu vos, você consegue ler isso, né? E eu vos aliviarei. Por que ele não acaba com o cansaço? Vamos saber. Já sabemos um pouco e vamos saber mais. A primeira coisa que eu gostaria de mencionar: como devemos vir a Ele ao aplicar isso? Como devemos vir, se Ele nos chama para vir? Como pequeninos, como aqueles que não dão a conta da vida, como crianças que se achegam aos seus pais, pedindo pão, pedindo ajuda, pedindo eu não consigo. Aquele famoso, se lembra de Moisés? Se eu não for, eu não vou. Moisés olhou para o povo e viu o que é. Não tem como dar conta. Se o Senhor não for, eu não vou. Anjo não, se o Senhor não for, eu não vou. Essa compreensão de Moisés, que ele não fecha a própria conta, deve ser a nossa compreensão nesta manhã. E muitas vezes não é. A gente quer matar no peito. Alguns mais jovens do que eu, e podem pensar assim: não, eu tenho tudo para dar certo. Não tem nada. Deus é que faz, é Deus quem coloca as coisas, Ele que efetua em nós tanto querer quanto realizar. Que tipo de fábula construímos sobre como conseguimos a vida? E olhando para isso, esse é o primeiro ponto: ir a Ele como pequeninos. Ele já havia nos dito que o reino de Deus deve ser abraçado como uma criança, em termos de como as crianças se lançam dentro de perspectivas nos quais elas acreditam. É uma entrega que chega a ser absurda. Você tem que trabalhar aquilo, senão ela se entrega totalmente. Ela vê aquilo como tudo. E é assim que Jesus quer que a gente olhe para o reino, como tudo, como algo fascinante como tal é, como a grandeza que é, com a entrega que deve ser, mas devemos ir a Ele como pequeninos. Segunda coisa, devemos estar conscientes de que não podemos suportar o peso da vida. Quando temos essa consciência, pastor? Nós temos essa consciência quando nós não conseguimos olhar para os nossos feitos e ver a nós, mas a Cristo. Nós conseguimos ver que não damos conta. Antes de que algo se apresente, a gente não diga, dou conta. A gente diga, Senhor, se o Senhor não for, eu não vou. Senhor, é da sua vontade. Pessoas que se aconselham, em sua maioria, costumam exercitar esse bom senso antes de tomar decisões, porque quando você se aconselha, você está dizendo, eu não me basto, eu preciso que Deus use alguém, eu preciso de Deus, eu preciso de que o Senhor fale com alguém, e eu não estou falando daquilo que tange a insegurança como medo, e aí você tem que tratar de outra forma, mas eu digo quanto àquele que sabe que não depende de si mesmo. Muitos de nós fazem coisas sem orar. Quantas? Muitas coisas. Desde sair de casa para trabalhar, a comprar uma coisa, a adquirir determinado tipo de serviço, a entrar num curso. Muitos de nós fazem um monte de coisa sem orar. Entram no carro sem bater a porta e dizer, Senhor, por favor, me guie nesse volante. Muitos de nós entram em salas de aula de faculdade, de escola, sem colocar-se diante da primeira sentada na cadeira e dizer, eis-me aqui, Senhor, eis o teu servo, eis a tua serva, seja feita a sua vontade, seja como o Senhor quiser. Muitos de nós, diante de uma prova, ao invés de dizer, Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o Senhor, a vontade do Senhor seja feita, ficamos, tem que ser, quando não é, o desespero abate. Que tipo de coisa é essa, de confiança é essa? Isso só traz sobrecarga. Nós precisamos confiar no Senhor nesta manhã. E o Senhor está nos chamando para isso. Por isso, estar consciente do peso é tudo isso. Pedir conselho, é orar antes de fazer, é se colocar diante de Deus com toda essa realidade. Sabe, muitos de nós perderam aqueles detalhes que tinham no começo da caminhada, aquele temor de orar pelas coisas, aquele temor de se aproximar com reverência. E aí a gente vai entrando no automático, quando vai ver a vida está no automático. E automático cansa. Perde o sabor, perde o brilho. Um ponto importante aqui, o Senhor nos chama no verso 29, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. O Senhor nos chama para carregar um tipo de jugo.
Isso é relatado tanto em Mateus quanto em Lucas, quando devemos deixar as ansiedades do mundo e nos focar no reino de Deus como prioridade absoluta, e as coisas que precisamos serão acrescentadas mediante a necessidade que o Senhor vê. Logo, o Senhor não nos chama para descansar nele de braços cruzados, com o braço para as costas, olhando para cima. O Senhor nos chama para descansar nele, trabalhando com ele, nas coisas dele, para ele. E não seja aqui uma pessoa que faz aquelas literalizações de o pastor disse para eu largar o emprego. A gente não está falando disso, a gente está falando do coração. E aonde está o seu coração? Onde está o seu tesouro, o seu coração está lá. Então, eu preciso que nesse momento eu e você tenhamos consciência de que muitos de nós não descansam porque o Senhor não é prioridade. O Senhor não é, o reino dele não é prioridade. Quando o reino dele não é prioridade, você vai labutar, vai cansar e vai colocar em saquetel furado. Quando o reino dele não é prioridade na sua vida, ele não é o pináculo do seu coração, de onde as coisas vêm e são vistas, sabe o que acontece? Você se cansa, se sobrecarrega e depois fica tentando entender por que está cansado e sobrecarregado. Ele chama para trabalhar com ele, ele chama para pegar o jugo dele, e ele diz que o jugo dele, olha, imagine isso, né? Se você olhar para tudo que Jesus viveu, tudo que ele fez, parece ser algo assim, muito pesado, mas ele diz que isso, para o crente, é muito mais leve do que carregar o mundo nas costas. Isso para o crente é muito mais leve do que ser o autor da sua própria narrativa. Isso para o crente é muito mais leve, o fardo de Jesus é muito mais leve, obedecer isso é muito mais leve do que uma tentativa pessoal de planejamento de vida para si mesmo. Olha o tamanho dessa revelação que ele nos dá. E o caminho para isso é a obediência. Não é possível que eu e você venhamos a querer aliviar o fardo porque entendemos tudo. Ou seja, eu entendi. Não, você não entendeu, porque muito do que o Senhor nos chama para fazer é por obediência. Porque se for entender tudo, a gente fala assim, mas isso não vai fechar a conta do dinheiro, da coisa, mas assim eu não vou fazer isso, mas assim eu não vou alcançar aquilo, aí eu não vou fazer o que outros fazem, aquelas N comparações. Eu nunca vi homem ou mulher de Deus sendo chamado na Bíblia para falar assim, olha para o lado, e aí, não, é assim, olha para mim, que sou teu Deus, e vai para o lado. Não é olha para o lado e vem para mim, é olha para mim e vai para o lado. Então nós precisamos obedecer a Deus para deixar nosso jugo pesado e desproporcional, pegar o dele e seguir a jornada. E isso precisa ser feito todos os dias e está sendo feito aqui hoje com o Senhor nos chamando. Ele diz que, olha que coisa maravilhosa, que devemos aprender dele, verso 29, porque ele é manso e humilde de coração. Um dos salmos, da qual eu não me lembro aqui o número de cara, mas vocês devem conhecê-lo, o salmista diz que ele não quer grandes coisas da vida. Eu esqueci o número desse salmo. Ele fala, ele não quer grandes coisas da vida. Ele não tem grandes pretensões, no sentido de que ele quer que a vida seja um boom. Depois você me lembra aí o número do salmo. Jesus Cristo é um homem humilde de coração. Ele não quer o que Deus não quer. Ele não busca o que Deus não pediu. Ele não ambiciona o que os homens do seu tempo ambicionam. As ambições, eu posso usar aqui no sentido bem positivo, de Jesus são as ambições do Pai. Ele veio cumprir a vontade do Pai. Ele tem um ideal de vida e não é dele. Devemos aqui reconsiderar nossos ideais de vida. Nossos pontos onde nós dizemos a vida vai ter que dar certo, se ela der certo, ela é assim. Não, se ela der certo, ela é assim. É assim que ela dá certo. Ele diz que nós encontraremos, por favor, né, sendo manso e humilde de coração, aprendendo isso dele, ser uma pessoa mansa, ou seja, uma pessoa que diante da vida está em uma proporção a não recebê-la como uma espécie de briga, como se ela estivesse tentando afirmar a si mesma, uma pessoa mansa, uma pessoa que quando recebe as realidades da vida, não está buscando fazer guerra, não é contra o pecado, contra todas essas coisas, mas a mansidão de Jesus é um recebimento humilde das realidades do Pai, e humilde de coração, como nós falamos. E olha o que você vai encontrar.
Você pode ler comigo. E vocês, pode ler, acharão descanso para a sua alma. Em grego aqui, psique, que vai levar-nos aí a pensar na mente, no espírito. Olha, você confirma comigo que estar cansado no corpo é uma coisa, mas lá dentro é outra. Você pode estar estourado fisicamente, mas se você está bem com o Senhor espiritualmente, no seu psique, você suporta o cansaço físico de outra maneira. Mas o Senhor está nos chamando para o descanso da alma, o descanso da pessoa, da persona, da mente, do coração, do espírito, do homem interior. O Senhor está nos chamando para um tipo de descanso que vai ser maravilhoso, porque como Ele nos deu trabalho, Ele está dizendo, é alívio, não é o fim do cansaço. E isso é muito bom saber. Não é o fim do cansaço, é alívio do cansaço. Mas é um tipo de cansaço que você vai suportar, porque você vai viver o meu trabalho, pensar com a minha mente, sonhar com o meu coração. Você vai estar vivenciando as minhas realidades e elas são boas. Por isso, meus irmãos, estando aqui nos aproximando de tomarmos a mesa do Senhor, de tomarmos os elementos, que são para nós celebração e festa, que são para nós a consumação a este tempo, dentro daquilo que é possível, de alegria e bonança, de estarmos aqui diante da mesa de alguém que exulta ao dizer, venham. E mais uma vez nessa manhã o Senhor nos diz, venham. Está cansado, né? Venha, tenha comunhão comigo, venha, alimente-se de mim. O Senhor nos diz que Ele é o pão do céu. Ele diz que aqueles que crerem nele, dele fluirão. Sabe, se flui água viva, meu Deus, é porque já não há mais sede. Nesta manhã, aqueles que têm sede, venham, porque vão sair fluindo. Aqueles que têm fome serão saciados, e os cansados, chorosos, serão aliviados de seus jugos nesta manhã. Enquanto eu pedir que meus irmãos Igor e Adonias façam a entrega dos elementos, eu vou pedir que você, ao recebê-los, se lance no Senhor. Reflita sobre o que tem carregado de um modo completamente impróprio. Eu pedi que meus irmãos que ministrarão a canção aqui possam também se colocar. Preste atenção enquanto aqueles que vão servir se colocam. Preste atenção, o Senhor te chamou para descansar nele. Você está talvez a semana inteira dizendo que está cansado. Preste atenção, o Senhor está te chamando. Não é o pastor André, quem escolheu a pregação foi o Senhor. Ele chama você para o descanso. Você está cansado e Ele chama para você descansar. Você tem chamado para si coisas das quais Ele quer carregar. Então neste momento, venha para o Senhor. Venha para o Senhor. E enquanto receber os elementos, e quando achar também apropriado trocar o cálice, se achar que deve, o faça, mas ore antes e fale com o Senhor sobre o que estamos fazendo. Cantemos.